Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Juba Mate, o podcast oficial Juba Mate. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui. E eu convido vocês a se apresentarem. Pode começar pelo pastor Emerson. Se apresente para nós, dê suas credenciais. Bom, Júnior, eu sou o Emerson Antônio, tenho 42 anos, sou pastor na primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde e também atual presidente da Convenção Batista de Mato Grosso. E eu, Júnior, sou Samuel Lopes, pastor, atualmente executivo da Convenção Batista de Mato Grosso e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Mato Grosso. Estamos aí atuando desde 2010, esse mês de abril, completamos 13 anos de trabalho. Que legal. Hoje, antes de vocês, eu conversei com a Jéssica, que é da JBB, e ela estava falando dos desafios aqui, e ela falou dos desafios da JBB e o que é a JBB, e eu convido vocês a explicarem para a gente, falar para a gente o que é a Convenção Batista, como que funciona. A Convenção Batista de Mato Grosso é ela converge, reúne mais de 240 igrejas e congregações em nosso estado. Então ela é uma associação, uma agremiação de igrejas e ela existe para servir as igrejas, cooperar com as igrejas no cumprimento da sua missão. A convenção ela só existe porque existem as igrejas e as igrejas se uniram em uma convenção para que, unindo forças, possam realizar o trabalho do Senhor no nosso estado e a partir do nosso estado até os confins da terra. Palavra que resume bem o nosso papel enquanto convenção é de cooperação. É a cooperação, a unir forças das igrejas para que juntos nós possamos ir mais longe, alcançar maiores resultados para o reino de Deus. E os desafios são muitos. Eu vou deixar o Samuel falar dos desafios, porque como executivo ele 13 anos aí na frente da nossa convenção, ele conhece esse estado aí com uma palma da mão dele, ele conhece bem mais do que eu os desafios, Que é justamente a próxima pergunta mesmo, ao longo da caminhada, pastor, quais são os desafios? São lá. Vários, eu imagino. Bom, primeiro, o nosso estado é um estado com dimensões continentais. Nós temos aí quase 1 milhão de quilômetros quadrados em todo o estado de Mato Grosso. E esse estado, ele possui 141 municípios, dos quais nós estamos presentes aí em 108 municípios. Faltam aí 33 para, como batistas, nós alcançarmos. E este é um dos desafios, alcançar os municípios não alcançados. Mas isso não é a prioridade. A nossa prioridade, nós estamos trabalhando num desafio muito interessante, que é estar nos municípios, por exemplo, como Sinop, que tem aí mais de 150 mil habitantes, e nós temos 2 igrejas batistas apenas lá. Quando a Junta de Missões Nacionais, por exemplo, ela estabeleceu aí um critério ou um ponto de partida para que a gente pudesse nortear o trabalho de expansão, colocando que para cada 10 mil habitantes, essa cidade comporta uma igreja batista. Logo, se são 150 mil pelo menos em Sinop, em termos de população, nós teríamos que ter no mínimo 15 igrejas batistas ali em Sinop. Então o outro desafio é exatamente esse, nós alcançarmos esses municípios que deveriam, em tese, ter uma igreja batista e não tem. Nós temos, por exemplo, em Sinop, é o exemplo que eu estou citando, temos apenas 2 igrejas batistas, 2 igrejas que são fundamentais ali. O outro desafio é a questão geográfica. Hoje com a Jéssica, nós vimos de Cuiabá para cá, ela estava falando, poxa, mas os municípios aqui são bem distantes um do outro, e é verdade. Nós temos, por exemplo, igrejas batistas que estão cerca de 1.500 quilômetros distantes da capital. Então, veja, para alcançarmos esses municípios e colocarmos um missionário ali, a questão geográfica também ela é considerável. E além disso, tem outros desafios. O que resume todo o nosso desafio é trabalharmos de maneira árdua para a expansão do reino de Deus aqui no estado de Mato Grosso. E a parte de cooperação das pessoas também, que envolve da convenção, trabalho também. Quando se fala em cooperação, a logística tem que ser muito presente, Isso. Quando nós falamos em cooperação, o Emerson falou exatamente isso, os batistas, eles atuam dentro de um pacto cooperativo. E quando nós falamos em cooperação, e você colocou com muita propriedade, nós não podemos pensar na cooperação apenas em recursos financeiros, porque às vezes você tem um recurso, mas você não tem os recursos humanos. Você não tem, por exemplo, a questão da logística, o recurso. Eu fui há poucos dias para uma região do estado que eu tive que atravessar com todos que estavam naquela estrada, cerca de 4, 5 atoleiros lá que haviam
veículos, caminhões principalmente, parados há mais de 2 semanas naquele lugar. Então a cooperação, como você colocou, é exatamente isso, em todos os sentidos. Precisa também que haja cooperação. Perfeito. Nós estamos aqui no congresso, Juba Mate, eu estava conversando com o pastor Marlon, né, pastor Marlon, sobre 8 anos, pelas nossas contas ali, que não tínhamos um congresso da Juba Mate, né? 11 anos. 11 anos. O último foi lá em Lucas do Rio Verde. 11 anos sem o congresso. 2012, né? Isso, 2012. E eu conversei com a Jéssica também sobre isso aí, e como os congressos, as reuniões das igrejas dos jovens, como isso marcou a minha vida como, né, como cristão, como jovem também. E qual que é a visão de vocês para a juventude especificamente, enquanto convenção, né, da retomada desses congressos, desse trabalho, né? Ô, Júlio, eu gosto do texto lá de João, quando ele fala na primeira carta, capítulo 2, ele fala ali de 3 grupos, né? E alguns entendem que ele está falando da mesma pessoa, de uma pessoa, de um cristão, que tem 3 fases na vida, né? Fala dos filhinhos, jovens e pais. Então, se for a mesma pessoa, o novo convertido é aquele amor e aquela fase que ele está na juventude com vigor de serviço, trabalho, e quando ele amadurece mais, se torna pai. Outros entendem como grupos da igreja mesmo, né? Os novos na fé, né? Os jovens e as pessoas mais maduras ali, os pais. Eu vejo que o trabalho com a juventude ele é muito importante, de suma importância, porque ele é como que fosse o oxigênio da igreja e da denominação, quando a gente pensa na denominação batista, né? Um congresso de jovens como esse, ele ajuda a manter o jovem motivado, alinhado com a visão bíblica, né? Fortalece também a sua espiritualidade, porque o jovem ele é dinâmico, né? O jovem ele é dinâmico, ele necessita de um dinamismo para se trabalhar. Então, os congressos eles têm um papel importante de trabalhar temáticas, né? De poder trabalhar o despertamento desse jovem para o serviço, para a vocação, na melhor fase da vida humana, que é talvez a juventude, né? Onde você tem todo o vigor, toda a força de trabalho, em todo o aspecto, e você tem muitos sonhos. Então é o momento de você ensinar, de você alinhar a luz da palavra, como esse jovem deve conduzir toda a vida que tem pela frente, né? Eu tive o privilégio de trabalhar na antiga Jubacan, né? Hoje Juba Mate, que era a Jubacan Juventude Batista Centro-América, quando a nossa convenção tinha esse nome, e trabalhei junto com o pastor Marlon. Nós trabalhamos ali por em torno de 5, 6 anos, né? Eu e ele, no momento eu era presidente, ele era executivo da juventude, outro eu era executivo e ele presidente, mas nós trabalhamos e foi um tempo muito precioso, de podermos ver muitos jovens sendo despertados, né, vocacionados. Eu e ele fomos vocacionados nesse tempo, né, nessa fase. O trabalho com a juventude, por exemplo, serviu para confirmar de alguma maneira a minha vocação, como também a dele e de tantos outros, né? Tantos outros pastores foram forjados, né, para o ministério pelo trabalho da juventude. Então a gente vê a importância do trabalho da juventude, de preparar vocacionados, preparar, vamos dizer, mão de obra, né, para o serviço cristão, e é o oxigênio, como eu comecei dizendo, da igreja. Uma igreja sem a juventude, ela está fadada a morrer. Uma denominação sem um trabalho forte com a juventude, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma grande carência de obreiros, de liderança, né? E de pessoas maduras, porque o jovem, ele não a igreja do amanhã, como a criança não é a igreja do amanhã, é do hoje. Então a igreja, a denominação, é formada por todos esses que juntos cumprem o trabalho do Senhor. E esses congressos da nossa denominação, eu gosto muito porque o foco principal é em dar frutos. Naturalmente, a gente vem para a gente trocar experiências, conhecer pessoas novas, nos renovar. Só que o objetivo final não é esse. O objetivo final é você dar frutos. E eu conversei sobre isso com o pastor Marlon rapidamente ali, e ele estava falando da história do pai dele. A igreja atual que eu estou, que é a Igreja Batista Cidade Nova, foi fundada também por uma ajuda muito grande do pai dele, que fez um trabalho evangelístico ali, que trabalhou arduamente. Ou seja, o resultado, o objetivo é dar frutos. E a nossa igreja, hoje, eu falo com muito orgulho que a nossa igreja ela é fruto de evangelismo, né? E na sua visão, pastor, é essencial
a gente não perder o foco de dar frutos. Se nós perdermos esse tempo, depois nós vamos lamentar o fato de termos perdido. É por isso que não só a Convenção Batista de Mato Grosso, como a Convenção Batista Brasileira, tem voltado os seus olhos para essa nova geração. Justamente pensando nesse, o que você chama de dar frutos, eu diria a expansão do reino de Deus, porque Perfeito. É o papel de cada um aqui nesse momento. Então, nós fomos chamados para isso, Perfeito. Para a expansão do reino. E a juventude é esse oxigênio que o Emerson colocou muito bem aqui a respeito, porque essa geração, daqui a pouco ela vai estar, hoje você vê, o Emerson, presidente da convenção, foi um jovem como você. Algum tempo atrás ele estava participando de um congresso como você e hoje Deus concedeu a oportunidade a ele de presidir a Convenção Batista de Mato Grosso. Então nós estamos investindo nisso, nós estamos somando. Eu tenho me colocado como convenção, tanto eu quanto o Emerson, que é o presidente, nos colocamos à disposição da Jubamate. Em alguns momentos a Jubamate fez algumas solicitações, o Emerson, para a diretoria Reino Unido, disse não, precisamos atender a Jubamate porque eles estão agora retomando uma pausa que foi dada, que não deveria ter acontecido, mas por força de vários motivos que não convém agora até tratar, mas precisamos investir nessa nova geração, porque essa nova geração é que vai fazer a diferença. Amém. Então, para a gente encerrar, convido vocês a cada um dar uma mensagem final para quem está nos assistindo ou ouvindo agora pelo também Spotify, vai ser lançado também nessa plataforma. Maravilha! Eu quero agradecer a oportunidade de podermos falar um pouco, não só da Convenção Batista de Mato Grosso, dos batistas brasileiros de Mato Grosso, sobretudo dessa juventude, que é a menina dos olhos da nossa convenção. E Deus, com certeza, vai nos dar condições de investir, de acompanhar, de servir, porque o papel da convenção é esse, servir as nossas igrejas, e nesse bojo está incluído a juventude. Então eu quero agradecer essa oportunidade e, como convenção, nos colocar à disposição para estarmos juntos sempre que for necessário. Amém. A minha palavra para a nossa juventude se nós pegarmos os sistemas do nosso estado, né, do Comodoro à Vila Rica, de Juruena, ou Gondolândia, Alto Taquari, a Vila Rica, Alto Taquari e Tiquira, cada jovem que estiver nos ouvindo, assistindo a esse podcast, que não deixe que essa história tenha mais uma pausa, não deixe que essa história fique no tempo e no passado, né? Mas que cada jovem desse tempo presente possa deixar a sua marca, deixar o seu legado, contribuir com o seu trabalho, o seu talento, onde está, aí na sua igreja, né, na sua região, para que o trabalho do Senhor na igreja local, na associação regional, na convenção do Estado, feito pela juventude, possa ser lembrado no futuro com grande alegria. E o maior legado que nós podemos deixar é ver outros jovens trabalhando, é ver outros jovens servindo, é ver outros que vêm atrás, seguindo os nossos passos, não por conta de nós, mas pelo ensino acerca de Cristo que nós deixamos e eles desejaram seguir. Então, que nós possamos, daqui a 10, 20, ver uma outra geração de jovens fazendo melhor do que nós, né? Eu estava vindo para cá, pastor Samuel, lembrando que quando eu e Marlon, por exemplo, e a nossa liderança ali trabalhávamos, nós trabalhávamos no outro contexto, né? Era 15 anos atrás isso aí, a tecnologia era outra, lá longe de pensar nisso, nós fazíamos lá, era o jornal, né? O Jornal Nacional replicado ali, nem se pensava o que era um podcast, mas veja, isso acompanhar o tempo, né? E daqui não sabemos, não dimensionamos o que nós vamos ver no futuro, mas o futuro depende de nós hoje. Então, que essa geração, como é o tema desse congresso, né, de geração em geração, que essa geração deixe a sua marca e o seu legado. Escreva a sua história. Isso. E o importante é lembrar que há espaço para todos os jovens, para você que também está nos ouvindo, há espaço para todos. Amém. Então eu quero aqui agradecer, em nome da Jubamate, o tempo de vocês, né? A gente já vai começar o culto aqui. Obrigado mesmo pelas palavras, pelas considerações, e convido você que está nos assistindo ou nos ouvindo a se inscrever no canal, acompanhar nossa programação, que vem novidades por aí. Até mais, gente. Valeu!